Atos capítulo 27, capítulo 27, versículo 1 até o 13 somente. Depois, é claro, a história é uma história muito longa, mas vamos ganhando tempo aqui, em nome de Jesus. Atos capítulo 27, versículo 1, irmãos, todos acharam aí? E se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando-nos em um navio adramantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte do Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, costeando, e dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando sul, brandamente lhe pareceu terem já que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Somente até aqui, irmãos. Daqui a pouco a gente vai espanar para frente também. Oremos. Pai querido, Papaizinho, entre os meus irmãos e eu está a sua palavra, Senhor. Senhor Deus, eu não tenho nenhuma condição aqui de ministrar. Tu sabes que eu sou fraco, sou falho, sou pequeno demais. Mas eis-me aqui, Senhor. O Senhor, Pai querido, me chamou. E aqui estou frente dos meus irmãos, Pai querido, para poder então extrair da Tua palavra, Pai querido, algo que venha aos nossos corações, que nos nutra. Pai querido, o nosso coração e a nossa mente é o alimento e a Tua palavra. Portanto, Deus, faça conforme a Tua vontade, use-me aqui poderosamente, que nós venhamos entender a Tua palavra nessa manhã, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Repreendemos todo o mal, todo qualquer, Pai querido, afronta maligna, tudo e qualquer aquilo que Ele tenha planejado caia por terra. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, se conosco, Pai, nos ajude a entender a Tua palavra nessa manhã, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar, os irmãos. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele chega já no final de Atos. Ele já está quase chegando no final da sua vida. Já estava já terminando a sua carreira. Mas ainda restava algumas coisas que ele precisava fazer. Ele estava quase chegando para terminar a sua carreira, mas aqui, nesses capítulos finais, ainda havia algo para ser feito. E aqui o Senhor o colocou em um navio, ele colocou ele em uma situação, é claro, as pessoas à sua volta, o sistema religioso, o sistema judaico perseguindo ele diretamente, todas as vezes ali, sem cessar. E eu me lembro que Paulo, ele estava em uma determinada cidade, e ele, quando ele ia embarcar, os irmãos estavam chorando, porque ele disse para ele: vocês vão ser a última vez que vocês vão ver o meu rosto.
e ali havia choro, os irmãos ali se compadecendo dele, não, mas ele teve que partir, importa que eu vá para Jerusalém. Em Jerusalém acontece o que, irmãos? Muitas conspirações, muitas situações adversas para Paulo. Então Paulo estava quase para ser morto, então a guarda romana pega ele, aprisiona, manda então ali muitos soldados cercarem, fica preso. E nos capítulos anteriores, o 25 e o 26, Paulo está fazendo sobre uma audiência, está diante de um governador. Félix, que era o governador da época, mas depois foi então retirado Félix e Festo então assumiu o governo. E Festo então vai interrogar Paulo, vai ali ter a sua audiência. Os judeus mandam uma comitiva para então começar a acusar Paulo de tudo quanto é coisa, de situações que ele tinha feito, mas nenhuma delas era de prova, não tinha prova, não tinham como provar. Mas Paulo está ali diante do governador, estava nos capítulos 25 e 26. Mas ele, como era cidadão romano, e sabendo das conspirações que havia contra ele, que muitas mentiras, e até mesmo o governador já estava inclinado a demovê-lo, já estava inclinado a entregar nas mãos dos judeus. Mas Paulo usa de estratégia, diz, olha, tenho cidadania romana, então eu quero ser julgado por César, eu quero ir à Itália. Então ele pode, porque tem cidadania romana. Então ele vai para a Itália. Então eles dizem, olha, se é por César que você quer ser julgado, por César você irá. Então começa então a mobilização no capítulo 25 e no 26. Aí no nosso 27 aqui, irmãos, que a gente acabou de ler, o comecinho, Paulo então já está para embarcar. Ele está para embarcar para a Itália. Então ele está aos cuidados de quem? De Júlio, um centurião da guarda romana. Então o governador Festo deixa Paulo aos cuidados de Júlio e demais presos ali para então que vão até a Itália, então ser julgado. Como está escrito no versículo 1 do capítulo 27. Olha, como se determinou que havéssemos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, Paulo foi entregado a esse centurião para então levá-lo para a Itália, então num navio, numa embarcação. E eles começaram então a viagem. Diz o texto, começaram a viagem realizando algumas paradas. Se você for ver os versículos do capítulo 27 aqui, nós lemos, eles começaram a realizar a viagem, né, com algumas paradas. Muito dificultosa a viagem, muita dificultosa. Chegaram então a um lugar chamado Bons Portos, como está no versículo 8, né? E costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, eles ficaram ali por um período, um pouco tempo. Então, eles costearam, vieram, muita dificuldade aonde eles estavam vindo. Então permaneceram ali. E no versículo 9, irmãos, antes mesmo de Paulo fazer uma advertência e dar um conselho aos marinheiros ali, principalmente o centurião, que era a autoridade máxima naquele navio, no versículo 9, nós vemos algo interessante. Olha, e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado e Paulo os admoestava. Paulo estava então realizando, irmãos, o jejum. O inverno já tinha passado, né? E junto com ele, essa data importante que é o Yom Kippur, é o dia do perdão. A gente sabe como é importante para o judaísmo esse dia, essa data, onde eles então fazem um jejum muito longo, né? Faz um jejum extremo ali e não podem comer. Estavam em jejum, tem que ficar em jejum. Tinha passado. Setembro, outubro ali era a data, provavelmente, dentro do calendário judaico, o mês de Tisri, né? Setembro e outubro estavam vivendo. Então, Paulo encerrou o jejum. E na sequência, aí sim, irmãos, ele vai falar com os responsáveis, no versículo 10. Olha o que Paulo diz na sequência. Paulo dizendo para os senhores, olha só, vejo que a viagem há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Primeira coisa, o Senhor aqui, irmãos, nos ensina. Perceba que Paulo, ele avisou de antemão. Daqui a pouco, daqui para frente, você vai saber. 276 pessoas estavam nesse navio. E Paulo, ele vai dizer ao centurião,
aos responsáveis por aquela viagem, antes mesmo. É claro, eles já vinham dificultando na viagem. Então eles tiveram que parar em bons portos, mas então Paulo, ele vai falar para aquele capitão, vai falar para o centurião, olha, a viagem vai ser danosa. Não somente para as nossas bagagens, para os quilos que nós temos de valor, mas para as nossas vidas. Paulo estava dizendo algo muito importante, queridos irmãos, que nada tem a ver com premonição, mau pressentimento ou presságio. Paulo estava ali, sabia de antemão dos males piores que viriam àquela tripulação. E Paulo, irmãos, estava com o Senhor. Paulo era íntimo do Espírito Santo. Paulo, ele sabia de certas coisas de antemão. Então, se tem um Espírito, consegue então ser avisado por ele. Olha, situações difíceis vão acontecer. Nós vamos perder a bagagem e a nossa vida está em risco. Então, 276 pessoas estavam em risco, mas Paulo avisou o marinheiro, Paulo avisou o centurião, Paulo avisou todos aqueles que estavam responsáveis por aquele navio. Ele diz, olha, a nossa viagem vai ser danosa, a nossa viagem nós vamos correr risco de vida. E aí, meus irmãos, o que Paulo tinha então? O Espírito Santo de Deus, nós louvamos aqui hoje. Nós precisamos, irmãos, ainda que você ache que talvez eu seja repetitivo, mas o Senhor, irmãos, todas as vezes que eu venho aqui ministrar, Ele fala, diz a minha igreja, é necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário buscarmos, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, sem Ele, nós não conseguimos ser avisados por coisa alguma. Veja, Paulo, tendo o Espírito Santo, tinha condições, não somente de saber o que ia acontecer com ele, mas poder avisar aqueles que estavam com ele, olha, eu estou vendo que as coisas vão ser ruins para nós. Talvez, nossa vida possa estar em perigo. Nossa vida está em perigo. E Paulo, irmãos, ele era cheio do Espírito Santo, estava constantemente, queridos, em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos muitas passagens, entre elas, Atos capítulo 20, versículo 23. O que está dizendo, irmãos? Paulo falando, ó, sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimento estão preparados para mim. Paulo, sendo avisado, diz, olha, o Espírito Santo me fala que em todo lugar que eu vou, sofrimento, prisões, tudo, coisas ruins, alimenta que seja, ele está avisado. Olha, aquela cidade, Paulo, você vai sofrer. Você vai ali, vai ser chicoteado. Então o Espírito Santo está avisando Paulo daquilo que iria acontecer com ele, queridos. Olha só, onde quer que Paulo fosse, queridos, o Espírito Santo prevenia de antemão o que lhe aconteceria. E como isso é importante para nós, meus irmãos, como o Espírito Santo é importante, embora a gente saiba que a gente fala sempre, mas é necessário falar, meus irmãos. E nós precisamos cada vez mais batalharmos, irmãos, cada vez mais, para estar sempre em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Com o Senhor, queridos irmãos. E Paulo também não fazia nada sem o consentimento do Espírito Santo. Perceba ali em Atos capítulo 16, versículo 6, irmãos. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Perceba, queridos, Paulo obedecia o Espírito Santo. Ele não somente era prevenido de situações, mas também não adianta nada você saber e desobedecer o Espírito Santo. Mas ele obedecia. Meus irmãos, qual era a obsessão de Paulo, meus irmãos, se não pregar a palavra de Deus? Em todo lugar que ele ia, ele pregava a palavra, não é? Em toda a cidade, prega a palavra. Ia para a sinagoga, pregava a palavra. Rejeitava ele, eu vou para o gentio, vou pregar a palavra. A obsessão de Paulo era pregar o evangelho do Senhor. Essa era a obsessão. E por que agora então o Espírito Santo diz para ele, olha, não vá para a Ásia. Não vá para a Ásia. Ele diz, olha, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Ora, o que eu amo mais, o que Paulo amava mais era pregar a palavra. Por que então o Espírito Santo vai me prevenir que eu não está me impedindo de ir à Ásia pregar? Por quê, irmãos? Talvez não fosse o momento ainda. Talvez, queridos irmãos, ele estava ali, ele tinha uma ameaça. Talvez não era a estratégia do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo sabe, irmãos, exatamente qual o caminho, quais são as cidades que Paulo teria que ir. Então, talvez ali tinha alguma ameaça à sua vida.
Então, irmãos, o Espírito Santo estava com ele em todos os lugares que ele ia. Ele prevenia. E em cidades que não era para ir, ele obedecia e fala, não, então o Espírito Santo me impediu, então não posso ir nessa cidade. Queridos irmãos, a maioria de nós, eu não sei você, talvez sim, na nossa vida, vamos a isso, cara, eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já tomamos ou escolhemos errado alguma coisa. Quantos de nós já não tomamos escolhas erradas? Já fizemos decisões que não era para decidir em situações. Quantos de nós, irmãos, quando éramos no mundo, as nossas decisões eram pautadas pelo nosso intelecto, por aquilo que achávamos que era certo, não era? Por aquilo que achávamos, não, aqui é por aqui. E às vezes nós tomávamos as nossas decisões por nós mesmos, não é, irmãos? Quando éramos no mundo, tanto faz, tanto fez. Eu vou por aqui, eu vou tomar essa decisão aqui, eu vou por aqui, eu vou fazer isso. Eu vou fazer acolá. Então, as nossas decisões, quando éramos no mundo, eram pautadas o quê? Por nosso coração mesmo. Por nós mesmos. E aí, irmãos, o que acontecia? Errávamos bastante. Só errávamos caminho. Tomávamos decisões erradas. E isso fazia com que nós ficávamos frustrados e tristes. Mas isso é quando éramos no mundo, irmãos. Quando passamos, então, a conhecer a Cristo. Quando passamos a conhecer o Senhor Jesus, isso teria que ter mudado, não é, irmãos? Por quê? As nossas decisões, tudo que está em nós, tudo que fazemos é pautado o quê, irmão? Pelo crivo de quem? Do nosso Senhor Jesus. Tudo o que fazemos, meus irmãos, precisa estar pautado no Senhor Jesus. Aqui nós falamos, Senhor, seja a decisão mais simples da sua vida, seja qualquer coisa, você, como um discípulo de Cristo, irmãos, precisa apresentar a Deus, Senhor, é isso mesmo? Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, eu tenho uma situação para ser resolvida e eu não sei, Senhor, eu preciso que o Senhor me diga, Pai. É aqui tudo, irmãos, que nós precisamos decidir, escolher. Nós precisamos entregar nas mãos de quem? Do Senhor Jesus. Por quê? Nós passamos o controle da nossa vida para Ele. Então, se passamos o controle da nossa vida para Ele, nós não podemos agir por nós mesmos, irmãos. Nós precisamos agir pela palavra dEle, pelo que Ele fala, pelo que Ele sabe, irmãos, das nossas vidas e sabe o que é melhor. E é Ele quem sabe, irmãos. Então, todos os nossos problemas, toda a situação precisa ser passada para Ele, irmãos. Para Ele, pelo crivo dEle. Ele é quem é nosso guia. É Ele, irmãos, que a nossa vida está nas mãos dEle. Que isso possa ser uma constante na sua vida. O grande problema, meus amados, é que quando mesmo nós somos discípulos de Cristo, ainda que somos, nós continuamos tomando decisões erradas. O problema é que mesmo sendo discípulo do Senhor, mesmo caminhando com o Senhor 30, 20, 40 anos na presença de Deus, nós tomamos decisões erradas, nós fazemos escolhas erradas. Esse é o grande problema, meu irmão. Errar ainda já sendo um discípulo de Cristo. Tomar decisões equivocadas, sendo discípulos de Cristo, não apresentando nada nas mãos de Cristo, não colocando Ele em primeiro lugar. E aí, irmãos, é só erro de novo, nós estamos errando lá atrás já, porque nós estamos fazendo como se nós fôssemos do mundo, como nós estivéssemos lá no mundo, e nós não apresentamos mais nada ao Senhor. E aí, irmão, sofrimento, e aí vem situações adversas, a gente sofre, a gente erra, porque todas as nossas decisões e erros, existe uma consequência nela. Existe, irmãos, uma consequência, e as consequências, muitas delas, irmãos, a gente sofre até hoje. A gente sofre por decisões erradas, por coisas erradas até hoje. No mundo tudo bem, mas quando estamos diante da palavra da verdade, irmãos, nós não podemos mais estar errando, irmãos. Nós precisamos entender, entregar nas mãos do Senhor, irmãos. Quando nós erramos, nós temos que entender que será que o Senhor aprovou isso que eu fiz? Será que o Senhor estava nisso, nessa escolha, nessa decisão que eu fiz? Irmãos, isso é muito sério. Entregue tudo nas mãos do Senhor antes de tudo, irmãos. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha. Entregue nas mãos do Senhor Jesus. Quantas decisões erradas nós fizemos? Quantas escolhas nós fazemos erradas, meus irmãos? Quantos de vocês já não foi pego de surpresa com algo de ruim que veio até você? Quantos de nós, irmãos? Quantos? Quantos de nós nos adiantamos a Deus? Colocamos a carroça na frente dos bois. Quantas vezes nós não fazemos isso, meus irmãos?
Quantas vezes? Essa semana nós estávamos no culto de oração ali na casa da nossa irmã Priscila. E ali o Senhor falou na palavra, não sei se os irmãos lembram, Salmos 27:14, não foi, irmã? Salmo 27:14, nós ali falamos, é isso mesmo. Salmo 27:14, espera no Senhor. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera-te, pois, no Senhor. O problema maior, irmãos, é que quantos de nós sabemos esperar no Senhor? O problema maior nosso e o desafio nosso é esperar, saber esse tempo. Porque o nosso tempo é o Cronos, o do Senhor é Kairos. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. E nós muitas vezes nos adiantamos e nós não esperamos a resposta de Deus. E aí vem o que? Erros. E aí também em cima do erro a consequência. Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Nós podemos sim evitar certas coisas, certos erros, certas situações. Nós podemos sim. E para isso acontecer, há necessidade de santificação, renúncia, né? Para estar então o que, irmãos? Sintonizados com quem? Com o Espírito Santo, meus irmãos. Assim como Paulo, irmãos, estava sintonizado com o Espírito Santo do Senhor. Eu não sei se você percebeu que ele estava em jejum. E uma das maneiras da gente sintonizar o nosso ouvido com o Espírito Santo do Senhor é através do jejum. Paulo estava sintonizado, ele havia acabado de encerrar um jejum. Então, o jejum é uma das maneiras de nós, o que, irmãos? Aguçarmos o nosso ouvido com o Espírito Santo de Deus. Jejum. Santificação. Mortificação da carne. Isso, irmãos, fazem com que a gente se chegue mais perto e nós podemos, então, sintonizar o nosso ouvido. Nós podemos, então, ter uma comunicação melhor. Às vezes está muito chiado, irmãos. Às vezes uma chiadeira nessa frequência e nós, muito barulho, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não conseguimos porque é muito barulho. E para essa chiadeira ficar sem chiadeira, nós precisamos de certas coisas, certas ferramentas, e uma delas é através do jejum, a qual Paulo estava aqui realizando e terminou. Mas, irmãos, nós estamos chegando no final dos tempos, isso é imprescindível dizer. Porque se a gente não tiver sintonizado com o Espírito Santo de Deus, irmãos, o que será de nós? Se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, irmãos, no final dos tempos, como vamos proceder? Como vamos, irmãos, estar lidando com certas situações sem ouvir a voz do Espírito Santo? Vamos ficar perdidos, nós vamos perecer. Então, irmãos, nessa manhã o Senhor reforça conosco alinhamento total com o Espírito Santo, sensibilidade e sintonia também com o Espírito Santo de Deus. É isso, irmãos. Fazendo isso, nossa probabilidade de errar, de tomar decisões erradas, de fazer escolhas erradas, ela vai cair drasticamente. Vai cair drasticamente, assim como o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo caminhando com ele. Mas, irmãos, eu não sei você, será que alguma vez na vida você aconselhou alguém? Será que alguma vez na vida você teve a oportunidade de dar um conselho, de apontar um caminho, uma direção, e alguém às vezes chegou em você e pediu uma opinião? Será que isso já aconteceu com você? E em contrapartida, aquela pessoa não ouviu você. Pelo contrário, ela fez diferente daquilo que você falou para fazer. Quantos de nós já não passou por isso? E assim também o apóstolo Paulo, irmãos, passou por isso também. Nessa viagem aqui, olha o versículo 11 do capítulo 27. Paulo era alguém sintonizado, irmãos, e alinhado com o Espírito Santo. Então, logo ele tinha essa condição de aconselhar, de passar a direção, de ajudar nas decisões e nas escolhas a qual as pessoas ali estavam à sua volta. Olha o que aconteceu no versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O centurião, irmãos, estava acreditando mais no piloto e no mestre daquele navio do que em Paulo. Perceba, meus irmãos, olha só. Com toda certeza, irmãos, aqueles pilotos, aqueles marinheiros já navegaram muitas vezes, já fizeram muitas viagens. Eles eram mestres, eram expert naquilo que eles estavam fazendo, certo? Com certeza. Então, quer dizer então que o centurião estava certo em confiar no piloto, no mestre, do que a Paulo? Será que estava certo, irmãos?
de confiar no piloto, no mestre daquele navio, em detrimento de Paulo. Porque ele diz, olha, o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Sim, só que ele só esqueceu de uma coisa, meus irmãos. Aquele centurião esqueceu que você pode ser um excelente profissional, mas em algum momento você vai deixar alguma coisa fugir do seu controle. Nem todo profissional, irmãos, quando ele está ali fazendo, você é profissional de alguma área, alguma profissão, tem coisas que fogem ao nosso controle, não é? Tem situações que a gente não consegue, mesmo a gente fazendo aquilo ali todos os dias, mesmo a gente sabendo fazer até com os olhos fechados, tem situações que fogem ao nosso controle, irmãos. E aqui, irmãos, existe algo. Talvez o centurião falou, olha, eles sabem o que eles estão fazendo. É um piloto, é mestre, navegaram bastante, já tiveram muitas experiências no navio. Então eu vou confiar no piloto, eu vou confiar no mestre. Mas algumas coisas, em algum momento, elas vão sair do controle. Assim como em outras profissões que têm vidas, irmãos, ali responsável, você está responsável por vidas, como piloto de avião, né? Quando o avião vai, ele está ali, só um piloto, um copiloto, tem ali a cabine, mas são poucas pessoas na direção e muita gente lá atrás. Mais pessoas confiando no piloto. Ou o médico, por exemplo. O médico, ele precisa estar apto e as pessoas confiam no médico em uma cirurgia, em qualquer outro procedimento. O médico, ele está ali para fazer os procedimentos. E tudo que envolve pessoas é pior ainda, porque, irmãos, tem situações que fogem ao controle. Aqui, no nosso caso, um navio, a gente sabe que existem ventos, existe um mar revolto, situações adversas podem comprometer a viagem, podem comprometer, então, a navegação. E aqui, irmãos, eu não sei se você viu recentemente no jornal, um grupo de pessoas que foram visitar os destroços do Titanic. Quem viu essa reportagem? Foram lá, um monte de bilionários. Então, entenderam, vamos lá visitar o Titanic, os destroços. O que eles fizeram? Pegaram um submarino e mergulharam. Então, o que aconteceu, irmãos? Foram mergulhar a profundidade. Você sabe que o Titanic está afundado a milhares e milhares de quilômetros de profundidade no mar. E ali eles foram. Irmãos, um erro de cálculo, né? Porque o submarino ele se desintegrou. Profundidade versus pressão. Quanto mais fundo, maior a pressão, irmãos. Então, erraram no cálculo. Os especialistas estavam lá, tinha um mestre, sabia de tudo de navegação, mas eles foram, mas não sabia que quanto mais profundo, você precisa ter ser forte, o submarino precisa ter uma camada maior de estrutura, porque senão ele vai desintegrar. E foi o que aconteceu. Desintegrou, todos morreram. Os corpos, cadê? Ninguém acha mais. Só acharam então os destroços do submarino. Então, irmãos, perceba, situações fogem ao controle. Fogem ao controle de os mais especialistas que existem. Pode ser o grande profissional, mas tem certas situações que fogem ao controle. É por isso, irmãos, que nós devemos confiar. Não devemos confiar no quanto somos bons, mas nós devemos confiar, primeiramente, em Deus. Primeiramente em Deus, irmão. Seja bom naquilo que você faz. Mas, não se esqueça, coloque nas mãos de Deus tudo, irmãos. Embora você seja um excelente profissional. Senhor, eu coloco nas tuas mãos o que eu vou fazer. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Não esqueça de Provérbios 16:3. O que diz lá? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, irmãos, tudo que fazemos, a nossa obra nas nossas mãos, o nosso trabalho, entrega nas mãos do Senhor. E aí você terá grande probabilidade de acertar. Então, irmãos, ele avisou uma tragédia. Vamos voltar para o texto. Paulo avisou uma tragédia que estava para acontecer. Avisou. Só que o conselho não valeu de nada para aquele centurião. O que o centurião faz? Vou dar ouvidos aqui aos mestres, vou dar ouvido aqui ao piloto do navio. E ele ali falou, mas eles não quiseram ouvir. O centurião não deu ouvidos a Paulo. Quantas vezes nós não passamos por isso, queridos irmãos? De aconselhar alguém, eu repito, de apontar a direção, de ajudar nas escolhas, nas decisões, e aquele conselho não valeu de nada.
aquele conselho que nós demos, aquela pessoa não valeu de nada, porque aquela pessoa deu a mínima para aquilo que nós dizemos. Quantas vezes nós não passamos por isso? Eu passo por isso, você passa por isso. A gente dá o conselho e não é o nosso, muitas das vezes é o de Deus, porque eu e você temos o Espírito Santo, irmão, nós temos condições sim de ajudar as pessoas, em decisões, em escolhas. E as pessoas o que fazem? Viram as costas e vão embora. Pelo contrário, ainda mais pior, fazem completamente diferente do que a gente aconselhou, do que a gente falou para eles. E isso é algo triste, meus irmãos. E faz a gente pensar, será que a nossa opinião e o nosso conselho valem de alguma coisa? Será, irmãos, que os nossos conselhos, eles valem de alguma coisa para o mundo? Para as pessoas que estão à nossa volta? Você algum dia aconselhou alguém e essa pessoa fez pouco caso de você? Talvez você diga, eu não tenho condições de dar conselhos, eu não tenho condições nenhuma de apontar o caminho na minha direção. Você tem sim, irmãos. Você tem sim. Porque, irmãos, nós temos sim condições de, no mínimo, apontar e dizer as soluções dos problemas das pessoas do mundo. Você tem sim. A solução, irmãos, e a gente sabe disso, e aconteceu comigo e com você. A solução para os problemas, a primeira coisa, dos erros e dos problemas, a solução é o que, irmãos? A gente poder ofertar e dizer para as pessoas, olha, primeira coisa, primeiro de tudo, você precisa fazer o quê? Se renda primeiro aos pés de Jesus. Será que nós não temos condições de dizer isso para as pessoas do mundo, irmãos? De as pessoas chegarem a você com tanto problema, com tanto sofrimento, com tanta situação, primeira coisa que você precisa fazer, olha, primeira coisa, entrega o seu caminho na mão do Senhor. Se renda aos pés de Cristo. Primeira coisa, antes de tudo, você conhece a Cristo? Não. Então começa primeiro, entregue o seu caminho nas mãos do Senhor. Entregue o seu caminho. E isso é o maior conselho, queridos, que alguém pode dar. É dizer para essas pessoas, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. A solução começa quando Jesus está no caminho da pessoa, na vida da pessoa. Esse é o maior conselho que a gente pode te dar, irmãos, para alguém. Se renda aos pés de Jesus. Diga para essas pessoas, quando te perguntarem, quando alguém vir com problemas, situações, olha, você conhece a Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você já teve a oportunidade de ler a palavra? Se não, começa então. Para começar a arrumar a casa dos seus problemas, você precisa primeiro entregar a sua vida para Jesus Cristo. É a primeira coisa, irmão. A primeira coisa. Diga para ela, antes de tudo, entregue os teus caminhos nos pés do Senhor Jesus. Entretanto, meus irmãos, é preciso dizer que mesmo a gente sendo um discípulo de Cristo, mesmo a gente tendo o Espírito Santo de Deus, mesmo a gente orando todos os dias, mesmo a gente tendo condições, estar sintonizado com o Espírito Santo, tudo tranquilo, as pessoas não vão dar a mínima para você e nem para mim. Isso é preciso dizer. Como disse, muitos já fizeram pouco caso dos nossos conselhos. Rejeita o conselho de Deus. Eles acham que estão rejeitando a nós. Quando a gente fala, olha, Jesus é a solução, aí eles acham que estão rejeitando a nós, mas não, irmãos. Primeiro, antes de tudo, eles estão rejeitando o conselho de Deus. Porque eu e você temos o Espírito Santo, irmãos. Nós temos condições de apontar o caminho. E o caminho é quem? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Amém. Você se acha incapaz de aconselhar alguém? Você tem o Espírito. Você tem Jesus e tem condições então de aconselhar. E dizer para as pessoas, a solução dos seus problemas está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Mas o que acontece, irmãos, principalmente os da nossa casa, eu não sei com você, mas comigo sim. As pessoas da nossa volta, da nossa casa, dão mais crédito porque estão no mundo, que são do mundo, do que para nós, que somos próximos e temos o Espírito de Deus. Não é assim? Infelizmente. Infelizmente é assim, meus irmãos. Nossa palavra não vale nada, nosso conselho não vale nada, a nossa orientação não vale tão pouco. As pessoas, elas esnobam a gente, elas nos inferiorizam, elas nos humilham, esnobam a gente, mesmo a gente tendo o Espírito de Deus, mesmo sabendo que nós, muitas coisas que nós falamos não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus.
E elas nos esnobam, irmãos. E talvez alguma vez na vida isso te chateou. Por pessoas, não só do mundo, mas da sua casa, te esnobar. E não dar a mínima para o que você diz. Isso talvez te chateou. Quantas vezes, irmãos? Mas não fique triste. Hoje o Espírito Santo diz para você, não fique triste por causa disso. Por quê, irmãos? O discípulo não está acima do mestre. Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre, não é, irmão? De quem você é discípulo? De Cristo Jesus. As pessoas não criam em Jesus Cristo. As pessoas não acreditavam em Jesus também. João capítulo 5, versículo 43. O Senhor dizendo, eu vim em nome do Pai e não me recebeis. Se outro vier, olha só o que Jesus está dizendo, eu vim em nome do Pai. E vocês, ele está dizendo para todos à sua volta, os fariseus, escribas, e vocês não me receberam. Eu vim em nome do Pai, mas vocês não me receberam. Se outro vier no seu próprio nome, certamente vocês o recebereis. Jesus foi rejeitado. As pessoas não ouviam Jesus. As pessoas esnobavam Jesus. Muitos não acreditavam em Jesus. Ah, mas é a pessoa do mundo. Não. Nem mesmo da família dele, irmãos, acreditava nele. João 7,5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo a sua casa. Então, queridos, o discípulo não é maior do seu mestre. Eu e você somos discípulos de Cristo. Jesus foi rejeitado pelo mundo, foi rejeitado pelos da sua casa. Jesus foi rejeitado. Paulo agora aqui está sendo rejeitado. E eu e você? Vamos ser ou não vamos? Daí que vamos. Quem somos nós? Quem somos nós? Então, queridos, não tire isso do seu coração, essa tristeza por não ser ouvido. Mas saiba que o meu mestre foi, o apóstolo Paulo foi, tantos discípulos foram, inclusive eu, então eu serei melhor do que eles? Não, né, irmãos? Não seremos melhor, nós também seremos constantemente. Isso será uma máxima, cada vez mais vai ser uma máxima na sua vida, vai ser uma constante na sua vida. Você será rejeitado, o teu conselho não vai valer nada, as pessoas vão querer o mundo, não vão querer a palavra de Deus. Isso será uma constante. E hoje o Espírito Santo coloca o teu coração dizendo, isso é normal, vai ser normal, vai aumentar ainda mais. Dizendo para vocês, fiquem tranquilos porque isso é normal. Mas é triste, irmãos, ver o sofrimento do mundo. Você oferecer a palavra, o evangelho verdadeiro, e eles, não quererem. É muito triste. E principalmente, dói mais, os da nossa casa, os da nossa família, que a gente vê um coração obstinado, uma dura cerviz, e nada do que a gente fala quebra e amolece esse coração, ainda que seja palavra. Irmãos, é muito triste, é muito sofrimento. Mas, irmãos, o mais difícil é ver esse sofrimento. Eles continuam sofrendo, preferem continuar no sofrimento do que se entregarem à palavra, do que se entregarem ao conselho de Deus, ao evangelho de Cristo, irmãos. Eles preferem permanecer no sofrimento. Irmãos, o sofrimento ele é uma consequência, muitas vezes, das nossas decisões e escolha. O que Paulo disse aconteceu. Vamos adiante. Paulo dá um conselho. O centurião, o comandante, não quer obedecer. Ele vai obedecer ao mestre. Paulo diz, olha, a nossa vida está em perigo. 276 pessoas estão em perigo. Eu estou dizendo para você, nossa navegação vai ser ruim. Nós vamos ter perca. A nossa vida está em risco. Mas ele ouve os mestres daquele barco em detrimento a Paulo. Perceba, queridos irmãos, o versículo 14 a 20, existe quase um naufrágio, né? E ali está acontecendo muitas coisas. O navio é balançado para lá e para cá,
correria para lá e para cá, olha só, eles lançam até o salva-vidas, o batel, que é o salva-vidas, para poder, olha, nós precisamos sair desse barco, esse barco qualquer hora vai colidir com rochas, mas eles estão ali, o vento vem, o mar está revolto, e situações acontecem, queridos irmãos. O que chama atenção é o versículo 20, que diz, não aparecendo havia muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade. Olha só, irmãos, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Não tinha mais esperança de vida. Eles acreditavam, a morte já está vindo para nós, está tudo destruído. A situação estava caótica, queridos. Eles temiam a vida deles. A expectativa de vida já não tinha mais. Por quê, irmãos? Consequências de não ouvir um discípulo de Cristo, um discípulo do Senhor verdadeiro. Um discípulo de Cristo não ouviram, e a tragédia então poderia ser evitada, não é, irmãos? A tragédia poderia ser evitada, mas aquelas pessoas não quiseram ouvir a Paulo, e ali, irmãos, estão passando por um momento conturbado, difícil, e até mesmo as suas vidas, eles já não garantiam mais. Já fugiu toda a esperança de vida, porque não ouviram o discípulo do Senhor Jesus, que disse, olha, vai ser difícil essa viagem. E nós, irmãos, nesses últimos tempos, nós estamos também perto de ver tragédias, de ver caos, de ver colapso, porque sabemos que Jesus está voltando. Jesus está voltando, e junto com a volta de Jesus, sabemos que o caos, sabemos que as tragédias vão intensificar ainda mais. Ainda muitas coisas terríveis vão acontecer, irmãos. Vão acontecer. E o Senhor tem convocado, irmãos, vozes que anunciam a sua volta, que vozes que estão clamando nesse deserto. São poucos, sim, são poucos, mas existem. E eu sei que parte dessas vozes estão aqui hoje, e que anunciam a palavra de Deus, e que falam que o Senhor está voltando. Vozes que soam sozinho, assim como João Batista em um deserto. Eu e você somos estas vozes. Não pare, meu irmão, de clamar. Não pare de falar do amor de Cristo. Não pare de falar do Evangelho. Não pare, não cesse de falar que Jesus está voltando. Pois você e eu somos uma voz nessa nação e nesse tempo. Aleluia, não pare, continue anunciando. Não pare. Ainda que não te ouça, assim como o apóstolo Paulo, continue falando. Continue dizendo que Jesus está às portas e é necessário o arrependimento para que possam salvar as suas vidas. E aí, meus irmãos, no versículo 21, Paulo vai exortar aquelas pessoas. Versículo 21, olha, não havendo havia muito tempo que eles não comiam. Então Paulo, ele pôs de pé no meio deles e disse, fora na verdade, Paulo vai exortar eles, por que não ouviram? Por que vocês não me ouviram? Paulo dizendo, olha, fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Apóstolo Paulo, irmãos, ali exortando aquelas pessoas, dizendo, ó, vocês deveriam ter me ouvido para evitar essa perca que vocês teve. Ainda, meus irmãos, que os teus conselhos, a tua opinião, o teu direcionamento não tenha valor para o mundo e para a sua casa. Nunca deixe de aconselhar. Nunca deixe de apontar o caminho. Nunca deixe de dar ali às pessoas, irmãos, a palavra. Nunca deixe de falar a elas a solução para os seus problemas. Nunca deixe. Ainda que eles não ouçam, ainda que eles te rejeitem o teu conselho, continue falando. Nunca deixe de falar. Paulo poderia muito bem silenciar. Olha, eles não me ouviram. Não ouviram da primeira vez. Olha, eu disse que isso aconteceria. E Paulo exortou eles. Mas a partir de agora ele poderia ficar em silêncio. Se eles não me ouviram, não vão ouvir mais. Se eles não me ouviram, nem agora que eles vão me ouvir. Eu disse para eles, mas Paulo faz o contrário. Não é, irmãos? O que ele faz no versículo 22? Paulo exorta, mas também ele vai dar a esperança para aquelas pessoas. Versículo 22. Mas agora vos admoesto o que tenhais bom ânimo. Então aqueles estavam já praticamente desesperançados, querendo perder a sua vida, já não havia mais esperança, as nossas vidas vamos morrer. Mas Paulo diz, olha, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. É Paulo dizendo,
mas somente o navio. Olha só a segurança, irmãos, que um discípulo de Cristo tem. Olha só, irmãos, quando tem um Espírito, quando está sintonizado com Ele, olha a certeza de Paulo, dizendo, olha, nenhum de vocês vai morrer. Admoesto-vos, somente o navio, as coisas materiais, mas a vida de vocês serão preservadas. Isso é, irmãos, quem tem o Espírito do Senhor, ao invés dele ficar em silêncio, com raiva, ao invés de brigar com aquelas pessoas, pelo contrário, Paulo traz uma palavra de esperança. Paulo diz para ele, olha, tenha bom ânimo, nenhum de vocês vão perder a vida. Nenhum de vocês. Então a tripulação daquele navio, irmãos, ainda que Paulo falasse mais uma vez, nós vamos ver para frente, eles não vão acreditar em Paulo. Por isso, irmãos, mas assim, mesmo desacreditado, você precisa continuar falando, sabe? Você precisa continuar aconselhando. Você precisa continuar apontando o caminho, queridos irmãos, dizendo que existe uma esperança para esse mundo perdido, para esse mundo vil e tenebroso, e que se quiserem salvar as vidas delas, elas precisam primeiro se entregar a Jesus Cristo. Isso deve continuar sendo falado, irmãos. A analogia aqui é aquela tripulação com as pessoas do mundo de hoje, que estava prestes a perecer. E hoje, como estamos, irmãos, o mundo todo, quase ali, estão perecendo, irmãos, estão morrendo, mas não estão voltados para o Senhor. E qual é a função nossa? É de apresentar a esperança para essas pessoas. Apresentar o caminho para elas, a saída, a solução principal. Não é o sofrimento aqui na terra, mas ainda é morrer eternamente. Não é? Então, irmãos, eu e você somos essas vozes. Nós não podemos nos silenciar, mesmo a gente sendo esnobado, mesmo as pessoas fazendo pouco caso de nós. Nós precisamos continuar falando de Cristo, continuar falando que a vida delas só serão salvas quando se entregarem a Jesus, quando se arrependerem dos seus pecados. E aí sim, o Senhor os salvará elas. Então, meus irmãos, que você e eu possam entender, ainda que seja difícil falar para pessoas que são ali, que nos esnobam, que muitas delas apontam o dedo para nós e que nos jogam pedra, nós precisamos continuar falando, porque Paulo não ficou em silêncio, ele continuou a falar, ele continuou admoestando, ele ainda deu uma palavra de esperança para aquelas pessoas daquele navio. E aí, irmãos, continua, as pessoas não vão dar ouvidos a ele. Olha o 23, ele continua a falar, ele não só teve ali antes, né, do Espírito Santo, mas ele tem algo sobrenatural ali naquele momento. Olha, esta mesma noite, no versículo 24, 23, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temais, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Ah, irmãos, como Deus é bom. Além dele resguardar a Paulo, ele diz, olha, os que estão contigo vão ser preservados, Paulo. Porque Deus poderia falar, não, só você, Paulo, importa que você vá ser julgado. Mas não, olha só, você e os que estão contigo serão salvos. Glórias a Deus. Aí ele diz no versículo 25, porquanto, ó senhores, tem de bom ânimo. E aí ele vai falar, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Glória a Deus, irmãos. Mesmo Paulo falando sobre esse relato, infelizmente, sobrenatural que ele teve, ninguém acreditou nele de novo. O pânico só aumentava. As dificuldades só aumentavam naquela navegação, queridos, e até mesmo os marinheiros queriam fugir do barco. Olha o versículo 27. Procurando, porém, versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Então eles queriam fugir. Paulo já tinha falado, olha, a sua vida vai ser preservada. O Deus que eu sirvo vai preservar a sua vida. Mas olha só, irmãos, versículo 30, eles não deram a mínima. Por quê? Estão querendo fugir. E aí ele diz, olha, os marinheiros fugiram, e tendo já deitado o batel, é o bote salva-vidas. Os marinheiros, não, vamos acreditar nessa pessoa aí não. É um preso, não é ninguém. Mas vamos jogar o salva-vidas, o batel, vamos embora, vamos fugir. Mas Paulo, irmãos, continua com paciência, reiterando, o versículo 31, olha, disse Paulo ao centurião, com paciência, olha, e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. É a orientação de Paulo.
Paulo está dizendo a orientação, com paciência, mesmo mais uma vez sendo preterido, deixado de lado. Paulo continua com paciência, apontando o caminho e dizendo para o centurião, olha centurião, infelizmente, se esses não permanecerem no navio, eles não vão ser salvos. E aí o versículo 32, pela primeira vez, desde o início da viagem, 14 dias navegando. E aí o centurião, o que faz? Vê a situação, ele dá ouvidos a Paulo. Versículo 32. Ele dá uma ordem para os soldados. Os soldados o que fazem? Eles cortam os cabos do batel. Então não, ninguém vai sair daqui não. Então eles cortam o cabo do batel do salva-vidas e deixam cair. Então ninguém vai sair daqui. Então eles obedecem uma ordem. Soldado não faz nada sem a ordem do centurião. Então quer dizer que o centurião deu uma ordem para eles. Então vamos ouvir a este agora. Então ouça o Paulo. E ali vão lá, corta o batel, não deixa ninguém sair deste navio. Versículo 34. Portanto, exorto-vos, comais alguma coisa. Paulo agora vai exortar, porque, irmão, são 14 dias sem comer. Difícil a situação naquele navio. Portanto, exorto que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Louvado seja o Senhor. O sofrimento faz com que o coração duro e obstinado, irmãos, amoleça. 14 dias, 276 pessoas estavam à beira da morte, sem comer. Se a morte não viesse pelo naufrágio, viria pela fome. Porque ninguém pode ficar tantos dias sem comer, irmãos. E ali ainda fazendo esforço. Situações ali, a gente sabe que os navios de antigamente era muito esforço, é vela, tem que ir ali tudo braçal. E sem força, sem alimento, a pessoa não consegue fazer nada. Então Paulo dá uma orientação mais uma vez. Olha, comais, precisam comer. Mas aí, irmãos, o sofrimento fez com que aqueles homens começassem a dar ouvidos a Paulo. Começaram então ali, dar ouvidos a Paulo. O sofrimento, irmãos, fez com que aqueles homens começassem a dar ouvidos àquele que tinha sintonia com o Espírito Santo, que tinha experiência com Deus, que naquela mesma noite que passou, ele estava, os anjos apresentou a ele, olha, ninguém vai se perder, Paulo, nem você, nem os que estão com você. Então, o sofrimento amolece o coração. O sofrimento faz com que o coração de alguém seja amolecido, irmãos. Porque aqueles homens estão sofrendo tanto. Desde lá, até chegar em bons portos, depois até chegar em Creta, irmãos, é só sofrimento. Que a esperança de vida, a expectativa eles já não tinham mais. Mas então, eles começam a olhar, poxa, ele está falando, vamos dar ouvido a eles então. Porque ele está falando algo que nós precisamos olhar realmente, porque nós estamos sofrendo tanto. Vamos então dar ouvidos a este então. Então aí só agora, depois de tanto sofrimento, depois de tanta situação que passar, então vão dar ouvidos a Paulo. Versículo 35 ao 38, irmãos. Eles comeram, eles ouviram novamente a Paulo. Paulo pegou, deu graças a Deus e todos comeram. Então o alimento fez com que eles ficaram fortes. Olha só, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E eram todos no navio, olha só como eu disse, irmãos, 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Infelizmente, meus irmãos, e aqui é para nós, muitas pessoas só começarão a dar ouvidos a você. Só começarão a dar ouvidos a nós. Através do sofrimento. Infelizmente. Só vão dar ouvidos à palavra, ao evangelho que nós anunciamos, irmãos, quando estiverem sofrendo muito, quando estiverem já nas últimas, eu não consigo mais sofrer, já não aguento mais, eu vou morrer, quando já acharem que não aguentam mais, é aí que eles vão começar a dar ouvidos a nós. Aqui nos teus conselhos, a palavra que não é tua, mas é do Senhor, é do Espírito Santo. É quando o sofrimento aperta que o coração amolece. E aí eles vão olhar assim, olha, eu vou dar ouvidos à sua voz. Porque eu já cansei de sofrer. Eu já não aguento mais tanto sofrimento, eu preciso ouvir alguém. E aí, irmãos, ao amolecimento do coração. E aí as pessoas começarão a dar ouvidos a nós. Irmãos, ainda que eu sei que é triste,
há muitas pessoas que a gente conhece, há familiares nossos, que só vão se render a Cristo através do sofrimento. É triste dizer isso, irmãos. Quando já não estiverem suportando mais. Será assim, irmãos, será assim. Só irão se render aos pés de Cristo quando já não estiverem aguentando mais. Mas, irmãos, nós precisamos entender que ainda que seja pela dor, irmãos, importa é que sejam salvos. O importante é salvar a vida dele, não essa vida, mas a vida, irmãos, eterna. E o que importa é isso, irmãos, ainda que doa em você, ainda que doa em mim, irmãos, saiba disso, que é melhor doer agora do que perder a salvação. É melhor agora. É melhor sofrer agora do que perderem a salvação. É melhor, através do sofrimento, eles se renderem aos pés do Senhor Jesus do que morrerem sem Jesus Cristo. Olha só, irmãos, que tristeza e que, irmãos, que calamidade se isso acontecer. Imaginou perder as suas vidas sem se entregar a Cristo? Então é melhor doer agora e aí se render aos pés do Senhor e aí salvar as suas vidas do que, irmãos, perder a sua vida eternamente, não é? Então, queridos irmãos, nessa manhã, que você entenda os próximos versículos que aqui adiante, irmãos, já dançaram há muito tempo a hora, a tripulação se alimenta, a tensão diminui. Eles já haviam lançado a âncora no mar, o leme já tinha jogado no mar. Depois vocês vejam com paciência, tem muitos ensinamentos nessa história, mas olha, o navio estava praticamente à deriva, já estava sem leme, já estava sem vela, já estava indo por ele mesmo. Olha o 42. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Os soldados... É importante dizer isso aqui também, irmãos. Tem muita gente que é obstinada de coração. Tem muita gente que é muito duro. Deus, ele, diante do povo de Israel, quantas pessoas, irmãos, não perderam as suas vidas e não se renderam a Deus. Mesmo Deus fazendo tudo no Egito, tudo ali no Mar Vermelho. A gente sabe que teve com uma geração que pereceu no deserto, não foi? Há pessoas, meus irmãos, que infelizmente é muito obstinado do coração. É um coração duro. Eu não sei, só o Senhor sabe, é claro, mas há pessoas que a palavra não consegue entrar. Perceba, depois de tudo, esses soldados no versículo 42, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram matar a todos. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Tem pessoas que mesmo sofrendo, queridos, não vão dar ouvidos a você. Tem pessoas que mesmo no sofrimento, mesmo vendo tudo o que está acontecendo, elas não vão render aos pés do Senhor. É misericórdia e graça do Senhor, só pela graça, né, irmãos? Igual esses soldados aqui, mesmo depois de tudo, alguns se renderam, diziam, vamos ouvir, mas os soldados já queriam matar, pensando que todos iam fugir, não. E aí, irmãos, o versículo 44, 43, mas o centurião, e mais uma vez, o centurião ele já está antenado com Paulo, dizendo, nós vamos ouvir o Paulo. E o centurião não permitiu, irmãos, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou esse intento e mandou que os pudesse nadar, se lançasse primeiro ao mar e se salvasse em terra. E os demais, uns em taubas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, irmãos, o quê? Que todos chegaram à terra a salvo. Todos foram salvos. É o que Paulo estava dizendo. Nenhum vão perder a sua vida. Nenhum de vocês vão perder a sua vida. Todos foram salvos, irmãos. Todos foram salvos. Amados irmãos, indo para as considerações aqui. A sintonia com o Espírito Santo, ela precisa ser cada vez mais afinada. Nossa comunicação com o Espírito Santo precisa estar cada vez mais alinhada, sintonizada. Embora nós não tenhamos condições para aconselhar de nós mesmos, mas se estivéssemos alinhados com alinhamento com o Espírito Santo, sintonia, nós temos sim. Acima de tudo, dizer para as pessoas qual é a solução dos seus problemas. O problema principal é
cada vez mais entregar as suas vidas ao Senhor, para que isso o Senhor possa então arrumar a vida dela. Primeira coisa de tudo, antes de tudo, muitos preferem sofrer do que dar ouvidos, mas o sofrimento faz com que o coração de alguns amoleça. E é nessa hora que, se nós estivermos silêncio, elas não vão se render. Por isso que nós precisamos falar mais, ainda que nossa voz não seja ouvida. A nossa palavra, o Senhor, irmãos, tem que continuar a usar você, e você precisa falar. Para que então, irmãos, através do sofrimento das pessoas, elas possam então se render. Porque você não deixou de falar, você não deixou de admoestar assim como Paulo naquele navio. Não se preocupe com aqueles que não dão ouvido a você. Só continue falando, só continue pregando, só continue dando conselhos direcionados pelo Espírito Santo. Lembra? Sintonia. Se eu estou em sintonia com o Espírito, eu tenho condições de aconselhar, eu tenho condições de apontar o caminho, eu tenho condições de dar àquela pessoa a esperança, assim como o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Fique de pé comigo nessa manhã. Gostaria de orar junto com você. A nossa oração e esperança é que tão cedo eles vejam ao Senhor, as pessoas se entreguem ao Senhor, e que, para salvar as suas vidas, irmãos, terão que dar ouvidos a nós. Um dia, se eles quiserem se render a Cristo, eles precisarão ouvir a nossa voz, porque a nossa voz vai sair da nossa boca, as palavras do Senhor, do Espírito Santo, de que tem a esperança, de que tem uma alternativa para o sofrimento deles. E essa é a nossa oração, é a nossa esperança. E que você possa continuar firme, meu irmão. Não desfaleça, acredite no Senhor, não perca a sua esperança. Continue buscando ser cheio do Espírito Santo. Continue em sintonia com o Espírito Santo para que você não erre, para que as suas decisões não sejam erradas, as suas escolhas também. E que você continue sendo um vaso do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Com Paulo foi assim, com Jesus também. Foi rejeitado, mas eles continuaram falando, continuaram pregando, continuaram falando do Evangelho. E aí, irmãos, o Senhor é quem faz a obra, né? Na vida de todos. Que você possa continuar nessa fé, não esmorecendo, sempre dando ouvidos ao Senhor Jesus Cristo. A família, talvez você tenha se preocupado muito, mas lá na frente nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele era preterido pelos da sua casa, mas chegou um tempo que os irmãos de Jesus, depois que Jesus parte, eles estão aonde? Na casa, orando junto com os discípulos. Então é sinal que há esperança para nós da família também. E essa esperança fica no teu coração nessa manhã. Os irmãos de Jesus que não confiavam nele, depois que ele parte, está na casa orando. Né? Então é sinal que eles se renderam a Jesus e acreditaram. Depois de muito sofrimento, é claro, depois que Jesus foi, mas importa é que acreditaram. Então, irmãos, que nós possamos continuar orando pela nossa casa, pela nossa família. E a nossa irmã hoje trouxe uma palavra importante. Que nós continuemos orando não só pelos da nossa casa, mas que estão no mundo, né? Porque é o Senhor quem faz a obra dele. Amém?